Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra lida para nós hoje, neste culto do lar, com início às 18 horas, é uma palavra que vem nos despertar ou despertar a nossa fé para confiarmos no Senhor, para continuarmos crendo no Senhor. Dado a crise que se instaura no país devido à epidemia, que veio afetar nossas finanças, está afetando e vai afetar muito. Então, nós lemos essa palavra do Senhor no Salmo 104, e o Salmo 104 é interessante que o salmista, ao escrever esse salmo, ao escrever a palavra do Senhor, ele voltou-se para a grandeza de Deus. Veja que o verso primeiro, ele exorta a sua alma, ele conclama a sua alma a bendizer o nome do Senhor. E ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor! Exclamação, quer dizer, ele exalta, ele desperta a sua alma. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Como que dizendo: desperta-te, por que não está bendizendo ao Senhor? É hora de bendizer ao Senhor. E por que ele conclama a sua alma a bendizer o nome do Senhor? Porque ele diz na sequência: Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Quer dizer, ele é o Deus magnífico. E o que significa essa palavra magnífico? Significa que ele é o Deus maior, que ele é o Deus único, e que os outros deuses que existem foram criados pela mão do homem. Mas o nosso Deus é o Deus eterno e é de eternidade a eternidade. Por isso, o salmista, ao descrever esse salmo, ele descreve sobre a criação, o momento da criação em que Deus propôs, que Deus planejou criar todas as coisas e a forma perfeita como Deus criou. E dentre essa perfeição de Deus está o homem, estão os seres vivos, está a humanidade, estão os animais, estão todos os seres, desde o mais pequeno, desde o invisível até o homem. Todos Deus criou, e a todos Deus proveu, e a todos Deus colocou de uma forma que ninguém viesse a sofrer necessidade, ninguém viesse a passar por dificuldades. Por isso que o salmista exalta. É interessante que esse salmo se divide em 4 partes principalmente. Primeiro, ele exalta o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o Deus Criador. E ele faz toda a descrição conforme está em Gênesis. Desde o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia e sexto dia, e até o 7º em que Deus descansou. E ele descreve aqui nesse salmo a grandeza de Deus devido à sua perfeição, a forma como Deus faz tudo perfeito. Então ele desperta desperta aqui o povo de Deus a continuar crendo no Senhor, porque o Senhor é perfeito. E se ele é perfeito, ele nos criou e cuidará de nós até o final, até o fim. Portanto, dos versículos 2 até o versículo de número 15, ele descreve a criação de Deus. Descreve a criação de Deus, quando Deus cria a luz, quando Deus, depois, no segundo dia, ele ordena as águas, quando ele cria o firmamento, depois quando ele começa a criar as ervas, toda a alimentação, e depois ele começa a criar todos os seres, ele vai descrevendo. Nos versículos 14 e 15 ele diz assim: faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E ele diz no 15: e o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão que fortalece o seu coração. Quer dizer, então, o salmista exalta, conclama a sua alma a exaltar o Senhor, a bendizer o nome do Senhor,
porque Ele proveu tudo. Ele é o Deus da provisão. A segunda parte ele mostra que Ele é o Deus da provisão. Glória, na terceira parte, que Ele é o Deus da provisão. Na segunda parte do Salmo, ele coloca o Senhor como o Deus da proteção. Veja que ele diz: satisfazem-se as árvores do Senhor, e o cedro do Líbano ele plantou, onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa é nas faias, e os altos montes são um refúgio para a cabra montesa, e as rochas para os coelhos. Mostra então que Deus criou, proveu todas as coisas, mas também nos trouxe proteção, nos trouxe o lugar do nosso refúgio, o lugar da nossa habitação aqui na terra, quando Deus proveu todas as coisas, e até dos menores animais, até dos pequeninos, Ele proveu o lugar que seria os seus esconderijos, as suas casas. Então, meus irmãos, essa palavra vem nos despertando nesse dia, para que nós confiemos no Senhor, para que nós continuemos buscando, crendo no Senhor, porque Ele é o Deus da proteção. Sabemos porque esse momento é um momento de crise, é um momento difícil, e eu buscando ao Senhor, comecei a falar com o Senhor, e me preocupando, porque muitos, talvez nem todos, estão muito preocupados, estão com medo, porque muitas empresas fecharão, muitas empresas reduzirão o salário. Agora pensa na família que tem um padrão de vida, e eu não digo um padrão muito alto, lógico que cada um tendo o seu padrão, ninguém quer descer do seu padrão, mas muitas famílias terão as suas rendas diminuídas. Muitas famílias terão as suas rendas reduzidas em 30%, 50%. Agora pare e pensa, numa casa que tem uma provisão de 2, 3, 4, 5 mil reais, e que tem lá o seu aluguel, que tem lá as suas contas de luz, que tem lá a sua despesa de alimentação, que tem lá, às vezes, o seu carrinho que está pagando, e talvez isso vai ser prejudicado. Eu confesso, irmãos, que nós que somos os provedores, principalmente aqueles que proveem a casa, o pai, a mãe, os filhos, muitas vezes, às vezes não sobra uma reserva. Às vezes o ganho do mês a mês, do dia a dia, vai sendo consumido e vai muitas vezes elevando um pouquinho o padrão de vida, né? Ou comer um pouco melhor, ou ter um pouco mais de conforto. E quando isso começa a ser ameaçado, começa a vir tristeza no coração. Eu, uma certa vez, trabalhava nessa firma que eu aposentei por ela, e começou uma demissão muito grande dentro da empresa. E eu tinha meus filhos na escola, um estudando na escola particular. Eu tinha o meu banco, embora eu morava na minha própria casa, mas a crise era tão grande que eu pensava comigo, eu nunca mais vou arrumar um emprego. Ou se eu arrumar, eu vou perder 50% do meu salário. E a preocupação começou a ser tanta, o medo, que eu desmaiei dentro da empresa, num certo momento. Por quê? Porque aquele que provê para sua casa, ele se preocupa em manter os seus filhos, manter a sua casa, e manter. Ninguém quer perder o seu carrinho, ninguém quer perder o seu alimento, a sua carninha dentro de casa. E isso traz tristeza, e tristeza traz amargura no coração, e a amargura gera essa preocupação, né? Esse desgaste gera depressão, gera o coração fica efervescente, a cabeça fica preocupada, a pessoa muitas vezes perde o sono, e talvez nem todos, mas uma parte fica preocupada. E essa palavra vem hoje para você que está preocupado, para você que está sem saber a resposta de Deus. A resposta de Deus para você que confia no Senhor é essa:
do Salmo 104, que Deus é o Deus que criou todas as coisas. E quando Ele criou todas as coisas, criou a humanidade. E quando Ele criou o homem, assim como os animais, Ele já proveu o alimento para nós. Então não devemos ficar preocupados. Por isso que Jesus, durante o seu ministério, quando esteve aqui na terra, Jesus, num dado momento, começa a ensinar os seus discípulos. E em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele começa a ensinar os discípulos a confiarem no Senhor, a crerem que o Senhor Deus não deixará o justo passar por necessidade. E ele exorta ali os discípulos dizendo que Deus é o Deus da provisão, é o Deus que provê o alimento de cada dia. Não devemos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã já tem o seu próprio mal. Preocupe só com o dia de hoje, porque Deus provê o alimento de amanhã. E ele exorta quanto às nossas necessidades primárias, que é o nosso corpo, quanto ao comer, quanto ao vestir. E ele diz que não é para ficarmos ansiosos, porque a ansiedade causa doença em nós. Não é para ficarmos ansiosos pelo dia de amanhã. Não é para ficarmos ansiosos quanto ao que comer, ao que vestir, porque o nosso Deus cuida de nós. Ele cuida de nós no que comer, no que vestir, porque Ele preparou tudo. E Jesus fala exatamente o que está escrito nesse salmo. Se Ele cuida do pássaro, que é tão pequeno, que é tão insignificante quanto ao homem, não que o pássaro seja insignificante porque é lindo, mas em comparação com o homem que tem a mente de Deus, se Deus cuida do pássaro para cada dia ter o seu alimento, não vai cuidar do homem, principalmente aquele que ama o Senhor, que serve ao Senhor? Se Deus veste, e aí ele cita o lírio do campo, com roupas lindas, que nem mesmo o homem, na sua maior riqueza, como foi Salomão, se veste como um lírio, que é lindo. Deus não vai nos vestir, não vai suprir a nossa necessidade de vestimento? Então, Jesus exorta quanto à necessidade de confiar no Senhor. Você é importante para o Senhor, descansa a sua alma, confia que o Senhor proverá o alimento de amanhã. Não importa se o patrão vai cortar uma parte, não importa. Deus não deixará você passar por necessidade. E tem muitos que poderão até perder o emprego. Mas mesmo que venha acontecer isso, fique firme. Confia nessa palavra que o Senhor está te dando nesta noite. Que o Senhor proverá a sua necessidade de amanhã. Veja a palavra do Senhor. No verso 20 ele diz assim: ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Quer dizer, tem um ir, tem um agir do homem, mas Deus proveu o alimento. O leãozinho brama pela sua comida e busca em Deus o seu sustento. O homem sai para o trabalho pela manhã. Precisamos continuar animados, prontos para sair em busca do nosso pão diário, porque Deus vai dar o sustento. Pastor, mas eu fiquei desempregado. Busque no Senhor, busque através dos seus contatos, busca nos amigos, busca, ore ao Senhor, o Senhor te dá a direção para você voltar a ter um emprego de volta, porque é importante, é necessário para você, e o Senhor proverá, abrirá porta para você, porque Ele é o Deus que abre portas.
Olha o versículo 27 até o 30, mostra o Deus provisor, o Deus que provisiona. Diz assim o versículo 27, todos esperam de ti e que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Quer dizer, todos, o homem, os animais, esperam em Deus que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. O que quer dizer tempo oportuno? No tempo necessário, na hora da necessidade. E ele diz ainda, dando-lhe o tu, eles os recolhem, abre a tua mão e enche a terra de bens. Coisa linda, irmão. E enche eles de bens. Quer dizer, o Senhor é o Deus provisor. Confia no Senhor. Eu sei que muitos estão vivendo, às vezes, a desesperança. Muitos perderam a esperança. Muitos estão perdendo a esperança. O Senhor te diz, continue esperando no Senhor. Muitos estão com a fé abalada, estão, devido à situação, preocupados, o que eu vou fazer depois dessa crise? Se essa crise prolongar, o que eu vou ter dentro de casa? O Senhor te diz nesta palavra, exercita a tua fé em oração e buscando que o Senhor te dará a saída, o Senhor te dará o seu mantimento. Amém? Outros estão muito preocupados pela falta de dinheiro, porque vão perder, vão diminuir, como eu disse, o seu ganho financeiro. Se você tem uma reserva, amém. O Senhor te abençoe. Você foi prudente, soube estocar no tempo do verão para ter no inverno. Mas se você não teve como estocar no tempo do verão, porque precisou consumir tudo, o Senhor garante para você o inverno. Porque você não foi negligente, você não teve como fazer. Então o Senhor garante o inverno para ti. Esse é tempo de inverno. É tempo de noites escuras. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, quer dizer, é tempo de luta. Mas que a alegria vem pela manhã, quer dizer, então é um tempo de escuridão. Mas a luz, a vitória vem pela manhã. Então, muitos estão preocupados. Como vou fazer sem emprego? Imagina as pessoas que trabalham por conta. Como eu vi, caminhoneiros despejando seus laranjas, alfaces, tudo na beira da calçada, num WhatsApp que veio para mim. O lavrador que está plantando não tem o caminhão colhendo, porque os lavradores no interior plantam, fazem aquelas estufas de verdura, de legume, pepino, tomate, e dia sim, dia não, passa um caminhão recolhendo, juntando numa certa cooperativa e trazendo para o Ceasa. Com a crise, os restaurantes tudo fechado, caíram o consumo pelo menos uns 40%, 50%. Estão abastecendo só os supermercados. E o povo, nem todos têm dinheiro para buscar. Então eu vi eles jogando fora caminhões de legumes, de verdura, de frutas. Por quê, irmãos? Porque é noite de inverno, é noite de escuridão. Então muitos estão preocupados, o que eu vou fazer? Então essa pessoa que trabalha por conta, o pedreiro, o eletricista, a pessoa que vende alguma coisa em alguma banca, estão parados. E qual vai ser o seu sustento? O que vai prover para ele amanhã? Então o Senhor te diz, confia no Senhor. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus que está à frente. Igreja do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Creia no Senhor Jesus. O nosso Deus é o Deus provisor. O Deus de provisão. O Deus que sabe de tudo. Que ao criar todas as coisas, já proveu tudo para nós estarmos na sua presença. Veja que o salmista escreve este salmo exaltando o Deus magnífico, o Deus único. Por quê? Porque realmente o nosso Deus é o Deus que não descuida de nós. É o Deus que está atento.
Amém, igreja? Deus abençoe você nessa noite, nesse culto no lar, com essa mensagem. Fique com essa mensagem e confie no Senhor. Confie. Também eu creio que logo estaremos abrindo nossas igrejas e voltaremos aos cultos. Mas nesse período de culto, siga as instruções que foram mandadas, buscando ao Senhor em oração, fazendo o seu quarto de guerra, buscando o Senhor com a sua família. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja hoje e eternamente. O povo de Deus diga amém. Amém, meus irmãos. Faça uma oração final na sua casa e encerre este culto. Deus te abençoe. Amém.